pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso podcast Meu Bisturi Falasse. Hoje com a excelentíssima doutora Ellen. Obrigada. Obrigada, doutora. Em pleno feriado está aqui conosco, né? Somos pau para toda a obra. Estamos aí sempre. Trazendo bastante conhecimento aí para o pessoal. E antes de tudo, por favor, se apresente. Obrigada, Tu. É uma alegria bem grande estar aqui com você. Você sabe que você tem um peso bem grande na minha vida também profissional. Eu sou dentista já há 15 anos de formada e eu sempre gostei muito de cirurgia, mas a minha especialidade primeira foi a endodontia e depois eu caí na implanto e na prótese. Então hoje eu trabalho mais com reabilitações orais de uma forma complexa. A endo ainda tem um pezinho assim quietinho, mas hoje o nosso todo dia basicamente são implantes, próteses, sorrisos, função, estética. Então é basicamente isso que a gente faz hoje. Legal. E hoje o nosso bate-papo é bastante importante, né? Que é sobre o sorriso. Amém. Bom, aqui nós temos até uma foto de uma paciente aqui da doutora. Isso, essa é uma pacientinha muito querida minha. Se ela me ver, ela vai se conhecer, porque ela está em todos os lugares. Porque essa frase é muito básica, assim, minha. Eu sempre falo para todos os pacientes que sorrir é fundamental. E é o que basicamente todos procuram, né? Eu preciso comer bem, eu preciso sorrir. O sorriso tem um impacto muito grande na nossa vida social, afetiva. Então, eu brinco assim, a vida é muito curta para sorrir pouco. Então, isso é bem básico. Esse é um sorrisão, porque ela é uma paciente que tem um sorrisão lindo, assim, ela é muito alto astral, então ela estampa bem esse nosso fundamento. Então, sorrir é básico e fundamental. A vida é muito curta para não sorrir. Verdade. E hoje o nosso assunto muito importante é falar sobre a devolução desse sorriso, né? Para pacientes idêntulos, né? Que uma maneira mais popular de falar idêntulos, né? Sem elementos dentários, sem dentes. E falar um pouquinho sobre tipos de tratamento, né? O que a gente tem para tratamento. Hoje, o mundo protético, ele é bastante vasto. Então, assim, não existe algo que não tenha uma solução. Seja ela cirúrgica, seja ela protética. Mas hoje, no mundo odontológico, a gente... praticamente são pouquíssimos casos que a gente não tem uma solução cirúrgica, digamos assim, se o paciente quiser, mais fixa. Até porque hoje ficou tudo muito mais fácil, né? O acesso às coisas ficaram mais fáceis. O nosso portfólio de instrumentais e materiais e exames também está tão mais fácil. Então, hoje, não tem um paciente que não tenha um sorriso, ou não tenha um dente, ou vários dentes, ou todos os dentes, que a gente fala assim, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. O que a gente conversa com ele é que forma nós vamos fazer, como que isso vai te trazer, se é o que você está buscando, porque, né, às vezes a gente está querendo construir um castelo e esse paciente quer uma casa popular. Quanto isso vai custar para você, está dentro da tua previsão, e como que a gente vai planejar isso. Então, a gente ainda está muito imediatista, a gente quer sorrisos para amanhã. Sim. Mas normalmente os problemas que envolvem reabilitação, elas não são problemas que apareceram de ontem para hoje. Todo paciente tem uma história muito grande. Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso faz parte desse planejamento. Então, a gente constrói sonhos todos os dias, né? A gente devolve sorrisos e sonhos todos os dias, porque é muito visível, é muito legal, é uma realização muito grande ter um paciente quando você instala uma prótese e ele vê isso, assim, aquele brilho, de voltar a sorrir, a alegria de voltar a comer, é bem legal, né? A gente acompanha todos os dias na clínica, então isso é bem bacana. Então, hoje não existe uma solução que a gente não tenha. Tudo pode. A gente tem que ver como. Exato. É que a gente vê bastante os pacientes perguntarem assim, poxa, faz muito tempo que eu perdi os meus dentes, tem solução, né? Como a gente brinca até, né? Hoje a gente só não tem solução para morte. O resto tá fácil. Sim, a gente tem vários tratamentos, né? Até a odontologia em geral, né? Um tratamento multidisciplinar. Normalmente, né? Então, a gente consegue trazer o paciente ao sorriso novamente. A diferença, a gente ainda trabalha com uma geração que perdeu os dentes muito cedo, né? Os nossos avós e alguns pais ainda passaram por isso. E uma geração da nossa e dos menores agora, que tiveram uma odontologia mais prática, na verdade, né? Mais pontual. Então, a gente
é isso, assim, como recuperar. Então, para aquele paciente que perdeu os dentes lá na infância, com 15 anos, quando ganhou a sua primeira prótese total, é muito diferente de tratar aquele paciente que às vezes fraturou um dente comendo uma azeitona na empada. Então, assim, como é que a gente vai falar? Lá atrás não tinha esse cuidado, assim, você vai perder os dentes hoje e em algum momento você vai recuperá-los. Diferente de quando a gente vai tratar um paciente de fratura, que assim, o seu dente está fraturado. A gente precisa achar uma solução para isso e hoje a minha solução é muito mais rápida e muito pontual. Eu não vou deixar você perder toda a tua estrutura para depois reconstruir. Que essa é a grande dificuldade dos pacientes mais idosos, né? Assim, aí perdeu todos os dentes há tanto tempo e agora a gente vai reconstruir. Como que a gente vai reconstruir? Qual vai ser o caminho para isso? Às vezes é um caminho bastante longo e muito diferente do que às vezes um dente unitário. Então, qual vai ser o nosso plano? Quem que determina o quê? Então, às vezes o paciente tem muito isso mas eu vi lá na televisão que é em 3 dias que está em boca. Bem legal, talvez de cada 10 pacientes, alguns a gente consiga. Consegue, mas não é uma realidade para todos ainda. Sim, infelizmente. Então, tem que cuidar com as propagandas, né? Mas, via de regra, todo mundo sai sorrindo e sai bem. Essa diferença de planejamentos que a gente tem. Quem que vai fazer o quê? É uma prótese total, é uma prótese unitária, é um implante só, são 15, 20 implantes, quem que vai aonde? Temos osso, não temos osso, né? Essa é a grande assim, mas doutor, eu tenho uma gengiva linda. Na radiografia, às vezes, na tomografia, a gente vê que não tem. E aí, às vezes, é isso. Então, como que a gente vai levar isso para ele? Esse é o nosso plano, né? A gente tá aqui para isso, assim, ó. Eu vou te contar como a gente vai construir a sua casa. Como é que a gente vai levar isso? Então, tem que ficar muito claro na cabeça deles qual vai ser. E essa é, às vezes, a grande dificuldade que a gente tem, né? A gente precisa ver a planta, né, da casa para entender o que a gente tem ali, como construir. Perfeito. E você poderia explicar um pouquinho pra gente a diferença de uma prótese dentária, né, uma dentadura para um protocolo? A gente chama de a prótese dentária é uma especialidade dentro da odontologia que reconstrói e repõe os elementos perdidos de alguma maneira, né? Então, quando a gente fala, até para os pacientes de faceta, assim, o laboratório de prótese, a sua prótese, eu acho que na cabeça da maioria vem uma dentadura, né? Sim, mas não. Então, mas uma faceta é uma prótese, uma coroa é uma prótese total é uma prótese, né? Que é a dentadura convencional. A prótese tipo protocolo, que a gente tanto fala sobre os implantes. Então, tudo que é uma forma de recolocar, reconstruir, é uma prótese. Então, a prótese, ela tem uma base muito forte, porque era o que a gente tinha desde que o mundo é mundo, né, para recolocar dentes. Então, as bases da prótese dentária são muito consolidadas. Quando a gente não tinha implantes, a gente tinha que reabilitar esse paciente de alguma forma. Então, a prótese convencional, ela funciona muito bem em muitos casos ainda. Então, essa é a decisão do coloca um implante e não coloca um implante. Porque às vezes a gente tem paciente que está usando uma dentadura há 50 anos e para ele está tudo certo. Então, eu preciso realmente colocar implantes ou não? Então, qual que é essa diferença? Por que quando a gente fala, às vezes eu brinco que assim, todo paciente que já usou uma prótese total, que é uma dentadura bem básica, ou uma prótese de encaixezinho, que são as PPRs, eu acho que o sonho de todo paciente que usou isso é usar uma prótese fixa. Porque, né, só quem já teve que tirar uma perereca da boca sabe como é triste. Ou às vezes o machucar, tem paciente que não se adapta. Então, a parte dos implantes e as próteses sobre implante trouxeram assim uma luz muito grande, porque a gente facilitou a vida desses pacientes, né? Então, aquilo que a gente às vezes precisava desgastar os dentes do lado para colocar um dente no meio, que eram os pônticos, né? Funciona até hoje em algumas situações. Mas se eu puder ir lá e colocar só um implantezinho lá no meio e fazer de conta que nada aconteceu, não é tão melhor, às vezes, para um paciente jovem. Então, essa é a diferença. A prótese, ela sempre vai acontecer. Seja sobre implantes, seja sobre dentes. É um mundo ainda bem grande, graças a Deus, né? E bem já colocado dentro da odontologia. Então, assim, a diferença maior está na forma que ela se adapta em boca. E as dentaduras, são dentaduras, todo mundo já teve uma avó com uma dentadura dentro do copinho, já viu ela. Então, imagina usar um trambolho daquele dentro da boca, que tampa tudo, que não deixa você sentir cheiros, que faz com que você tenha um gosto também diferente, né? O teu paladar fica diferente durante a alimentação. De repente, você poder colocar uma coisa muito menor,
que você volta a sentir de uma forma diferente, né? Não precisa tirar. Então, é um conforto muito maior. Essa é a grande diferença. Então, eu tenho pacientes que falam, meu sonho é ter como se nada tivesse acontecido. Sim. E também tenho pacientes que falam, ai, doutora, eu já uso uma prótese total há tanto tempo aqui em cima e ela nunca me incomodou. É um problema usar assim? Não, tá lá e tá funcionando. Só vamos fazer ela bonita, né? Sim. Então, muitas vezes a gente refaz pela parte estética. Mas todo mundo funciona. Quando bem indicado, todo mundo funciona. Certo. Basicamente isso. Exatamente. Como tem um grande professor meu, né, da residência, que ele fala assim, não mexe no time que tá ganhando. O time que tá se ganhando, tudo não bem, se mexe. Perfeito, E às né? vezes Se é não isso, a incomoda o família paciente. acontece muito com os pacientes mais idosos, às vezes, da família vir assim, né? Ai, e tal. E falar, nos arcos inferiores eu acho que realmente é um conforto necessário. Sim. Mas às vezes na parte superior ele tá com 80 anos e ele tá usando desde os 15, 16 e ele nunca teve problema de alimentação, de fala. Para ele não é um problema, né, estético. Por que trocar? Né? Você vai submeter ele a algumas cirurgias, não que a cirurgia seja um problema nesse momento, mas assim, talvez não seja a vontade dele naquela hora. Então, o time tá ganhando? Deixa eu jogar. Não tem, só faz uma prótese Só nova. faz uma prótese nova, é isso. E as próteses hoje estão... a parte técnica da prótese está muito bonita. A gente tem técnicos maravilhosos. Então, hoje a gente trata pacientes jovens também, até os mais idosos, mas que você olha e fala assim, será? Nasceu assim? Né? A brincadeira é essa. Sim. Nasceu assim ou comprou? Né? Então, a parte técnica hoje da prótese está muito legal. Sim. E até aqui a doutora trouxe uma imagem para nós para dar essa diferença, né? Visualmente, para a gente entender a diferença de uma prótese total, né? Que é a dentadura, referente à prótese protocolo, né? Que é sobre parafusos. Podia explicar um pouquinho mais para a gente? Aqui a gente tem, desse lado, é uma prótese total convencional, bem básica, né? A dentadura mesmo, propriamente dita. Que ela tem, o suporte dela é dado em cima das mucosas de boca, né? Então, na parte de baixo, a gente trabalha com uma cela que se assenta nos rebordos. E na parte de cima, a gente tem o assentamento sobre os rebordos. E a gente tem ainda aquele travadinho que o paciente dá, com saliva e com ar. Então, ela funciona muito bem em várias situações, quando o paciente tem um rebordo bacana. Na parte inferior, às vezes, a gente tem alguns perrengues. Nem todo paciente tem um rebordo. Depois que perde os dentes, normalmente eles afinam muito e reduzem. Então, a maior queixa de um paciente que não tem nada de dentes não é de cima, normalmente é de baixo. Não consigo comer, ela não para em boca, ela me machuca. Doutora, não tá dando nem pra ir na missa mais, porque se eu for rezar, ela cai da boca. Sim. Então, ela funciona muito bem, mas embaixo ela traz um pouco mais de problemas. E a outra, que é a que tá lá, ela é basicamente, são 2 protocolos. Então, ela basicamente são as ferraduras, né? Ela não tem todo esse suporte. Então, ela é uma prótese muito menor e ela tem um impacto diferente. Ela fica parafusada dentro dessa boca. Então, ela não se mexe, não deve se mexer, né? Sim. De forma nenhuma. Então, eu sempre falo para qualquer paciente que vai passar por uma reabilitação assim, dentro da odontologia, a gente nunca, até hoje, com toda a tecnologia que a gente não conseguiu criar dentes novos, né? Sim. Tem muitos estudos, aquela coisa de mas a gente ainda não conseguiu implantar dentes novos nesse paciente. Mas a gente passa muito perto daquilo que Deus deu. Então, dentes de verdade que foram feitos para instalar só Deus. Sim. Mas a gente passa muito próximo daquilo que Ele criou. Então, assim, os implantes vão se comportar de uma outra maneira, as próteses também, mas uma prótese parafusada em boca traz um conforto e uma segurança muito grande para esse paciente. Mudam as estruturas, às vezes a gente percebe, principalmente na parte superior, por exemplo, as mulheres, como ela tem essa base aqui, ó, que ela vem aqui, né? O paciente ele tem uma reabsorção grande, então ele vai para trás. Às vezes, quando a gente coloca protocolos em cima, assim, mas parece que tá murchinho, né? Então, tem que cuidar dessa questão do suporte dos lábios e tudo mais. Mas ela é infinitas vezes mais confortável que usar uma total. Então, cada uma tem as suas indicações, mas ela tem um volume muito menor, né? Então, a gente tá só com os dentes batendo aqui a gente tem uma estrutura muito maior. Então, é basicamente isso. Uma é totalmente fixa e a outra é totalmente móvel, né? Então, a gente tira para higienizar. E a gente ainda tem uma categoria mediana, que a gente fala. Eu, particularmente, não acho muita graça, mas ela tem muitas indicações, que são as próteses semifixas que a gente fala, né? A prótese protocolo, ela fica completamente parafusada em boca, é só a gente que tira no consultório. E a gente tem as overs, que tem alguma indicação,
porque quando a gente abotoa na boca do paciente, né, seja por uma barra, ou seja por alguns botõezinhos, então ela fica travadinha, tem um pouquinho mais de estabilidade, mas esse meu paciente consegue tirar para higienizar, o que é importante em alguns casos. Sim, sim. Então ela é um pouquinho diferente e ela fica um meio termo. Então depende muito das vontades. É isso que eu falo assim, qual é a sua vontade? O que a gente tem em boca? Até onde a gente pode ir? Como que a gente vai fazer isso? Então, e às vezes, muitas vezes acontece, o paciente em cima acaba usando uma total convencional, por 1000 motivos, e embaixo a gente faz um protocolo. Então, a gente casa as partes quando precisam. Sim. O importante é todo mundo se alimentar bem, a função é primordial, né? Então, a função acontecendo, o resto vem junto. Então, é função, mastigação, a estética. Então, a brincadeira é bem bonita e bem legal. Sim. E tem muitos benefícios. Então, essa é basicamente a diferença entre uma dentadura normal e uma tipo protocolo. Uma é grudada, a outra não. Sim. E algo muito importante que você citou até para nós é referente à higienização. Uma grande briga odontológica né, da parte protética é a gente explicar para esse paciente que ele precisa higienizar, que normalmente esse paciente que perdeu os dentes, ele perdeu por algum motivo, né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem tudo, mas a grande parte perde os dentes, às vezes, por falta de higienização. Então, assim, a gente volta na mesma história. Se eu tenho dentes que foram feitos para estar em boca, que tem uma proteção, um espaço, acabaram se perdendo, como é que eu vou manter um negócio desse que eu vou instalar na sua boca, que nos casos dos protocolos fica todo mundo preso junto, né? Ela é uma ferradura parafusada. Então, orientar esse paciente na higienização é fundamental. A gente perdeu dentes, a gente pode perder implantes pelo mesmo motivo. Então, nas dentaduras normais, esse paciente tira, né, a cada refeição, faz higienização. A gente tem algumas orientações para ele durante todos os dias, né? O nosso amigo de molho lá que fica, faz parte, porque a gente tem uma proliferação de fungos muito grande nas dentaduras tradicionais. E na protocolo a gente precisa se ver a cada 6 meses, por quê? Você comprou uma Ferrari. Se você não trocar o óleo, trocar os pneus e cuidar, ela vai virar um Fusca muito fácil, né? Então, a cada 6 meses, normalmente a gente remove essa prótese em boca, faz a higienização dos implantes, da própria prótese, vê como é que tá esses componentes ali embaixo, os parafusos, a questão dos parafusos, né? Que são quem suporta ela, precisa trocar parafuso, não precisa. Então, comprou a Ferrari, precisa manter. E é basicamente isso. Normalmente, a cada 6 meses, alguns pacientes, às vezes a gente vê uma vez por ano, mas é isso. E o todo dia em casa. A gente tem artifícios bem específicos para a higienização das protocolos. Eu particularmente gosto muito dos jatinhos de água, acho que é mais fácil para o paciente, porque às vezes a gente quer passar o fio dental e a gente orienta, ensina, mas ele chega em casa e ele não consegue. Então o jatinho acaba sendo um pouquinho mais fácil. Mas tudo tem que se limpar. Em casa limpa, não tem bagunça. Exatamente. É quase isso. Perfeito. E falando um pouquinho de implante dentário, quando a gente fala para o paciente do implante, o que quer dizer assim o implante? Ele é separado em algumas partes ou é uma coisa unida só? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dificuldade quando a gente fala assim. Às vezes o paciente fala assim, eu tenho um pino aqui já, e aí na cabeça deles é isso, parafusos, pinos, quem que vai aonde, quem que vai o quê. Então, essa imagem ela ilustra muitas coisas que a gente consegue explicar. Coroa é o nome que a gente dá para a coroa do dente, né? Que é o dentinho de verdade, aquilo que a gente enxerga em boca. Então, eu costumo dizer assim, o que vai sobre o seu dente, o que vai sobre o implante, é sempre uma coroa. A gente dá nomes diferentes porque a gente precisa, né, elencar as coisas. Então, o implante propriamente dito é o parafuso que vai lá dentro do seu osso, né? Então, esse é o implante. Depois a gente reconstrói ele e tem várias técnicas para fazer isso. A gente tem alguns implantes com um encaixe protético de uma forma, que parece um Lego, o outro que é um encaixe mais interno. Para isso tem suas indicações, via de regra a gente não usa mais os hexágonos externos, que era o que a gente tinha há um tempo atrás. Hoje são os conimorces e por N motivos periodontais, né? Porque só quem já desmontou um parafuso de HE, a gente consegue perceber o cheiro, o paciente reclama disso. Então, não é que não funcione, tem implantes instalados assim e que vão ser reabilitados dessa forma. Mas os que são mais novos são colocados de outra maneira. Então, o implante é basicamente o parafuso, né?
E aí, coroa é o que vai em cima desse parafuso, que é o dentinho, que são as partes. E a gente normalmente usa um intermediário, que é o esqueletinho que junta as duas partes. Faz a união. Faz a união das partes, exatamente isso. União das Então, forças. Isso, a gente dá nomes diferentes, né? Cada empresa às vezes tem um nome, às vezes, né, os professores também às vezes têm nomes diferentes, mas é basicamente isso, é um componente intermediário, ele serve para muitas coisas e são fases diferentes, né? Não, ele até existe, mas ele não tem função, né? Então, todo parafuso precisa de uma coroa, então, por isso que quando a gente fala em implante, a gente está falando em duas partes, uma cirúrgica, que é o parafuso, e uma protética, que é o dente propriamente dito. Quando que isso vai acontecer, às vezes depende da sequência do planejamento, né? Mas é basicamente isso. Ótimo. Até você trouxe uma imagem para nós, né? Para demonstrar o que tem por trás da prótese protocolo. O que tem embaixo? O que tem embaixo? Porque quando a gente fala para o paciente assim, que ele usa uma dentadura, que ele vai precisar colocar, ele às vezes não tem dimensão assim do que é o implante, como que eu vou colocar. Então assim, Ellen, eu perdi os meus 32 dentes, então nós vamos colocar 32 implantes. Não é essa a regra que a gente segue. A gente tem uma questão de mecânica protética, questão cirúrgica. Essa definição da quantidade de implantes, ela é muito relativa. Mas a gente tem um encaixe em boca, que são os botõezinhos que ficam em boca, que são os pilares, né? Esse pilar vai depender se a minha prótese ela é sobre o parafuso ou se ela é cimentada, mas grande parte dos protocolos são todas parafusadas. Então, em boca, ela fica basicamente assim, né? Os pilarzinhos ali em boca e a gente encaixa aquela ferradurinha e entra com os parafusos. Então, todo dentista é um pouco mecânico, né? Meio arquiteto, e um pouco gambiarrista às vezes, né? Porque a prótese ela tem os seus trejeitos. Mas é basicamente isso. Dentro de boca a gente fica com vários botõezinhos onde a gente vai encaixar essa prótese. E aí é essa imagem que a gente tem quando a gente remove uma protocolo. Quando eu tenho uma dentadura eu não tenho nada disso. Eu tenho só aquela gengiva sem ninguém, né? Às vezes maior, às vezes menor. E quando a gente faz uma cirurgia sobre implantes, a gente tem esses pilarzinhos em boca. Aqui embaixo ela tá parafusada, então é essa ferradura que fica parafusada em cima de cima. Isso, então... Fica assim. Isso, fica assim. Essa é a prótese colocada. Então, essa é a diferença. Eu tenho alguns espaços em cima, eu tenho que orientar esse paciente nessa higienização, mas a qualidade de vida de um paciente que usa um par de protocolos né? É só conversar com um paciente que passou pelo processo, às vezes fala, nunca vai ser igual a ter dentes, mas é um conforto, uma segurança muito grande, porque, né? Então, precisa higienizar, precisa cuidar, mas a alimentação normalmente é muito melhor, não tem restrição a nada. E aí é isso, a gente precisa desmontar ela, então a gente tira, limpa esses parafusos que estão embaixo, limpa a prótese, porque sempre, por mais caprichoso que seja esse paciente, por mais bem orientado que ele esteja, alguma impactação alimentar sempre fica, né? Por mais que a gente projete ela para não ter, mas precisa higienizar, porque senão a gente vai perdendo implantes ao longo da vida. Sim. Sem necessidade. Que é aquela história, né? Que fez implante é pra vida toda. Se a gente nada tem é que eterno, cuidar, só amor de mãe. Esse agora eu posso falar. Você já entende. Fala, assim, nada é pra sempre. Não existe nenhum trabalho protético ou restaurador que seja para sempre. O que a gente tem é uma expectativa de tempo dentro daquilo que a gente está produzindo. Então, hoje, principalmente na questão protética, eu tenho vários materiais que eu posso oferecer para esse paciente. E, obviamente, né, essa escolha tem um peso na questão do tempo. Sim. Então, assim, nada é para sempre, a gente não tem uma durabilidade. Não é como a gente tinha os implantes de silicone de peito, por exemplo, há uns anos atrás, aí deu 10 anos, eu preciso trocar. Não, com os implantes não funcionam assim. Mas a gente sabe que ao longo da vida num paciente muito jovem, ele pode perder mais implantes, né? Porque é o ciclo da vida. Então, quanto melhor ele cuidar, quanto melhor for essa prótese, a chance dele perder sempre vai ser menor. Então, nada é para sempre. Menos ainda a parte protética, né? Sim. Então, hoje, quando a gente ainda fala sobre os protocolos, as dentaduras, as facetas, que está tanto em evidência hoje, assim, qual é a minha vida útil dentro disso? A gente tem uma expectativa de tempo. Então, assim, Aileen, você falou 20 anos, 10 anos, 15 anos. Então, quando der o aniversário, vai cair tudo.
Não. Às vezes a gente se surpreende. Sim. Tem pacientes que têm um ajuste bacana, um cuidado legal, tá todo ano lá no consultório. Então, a durabilidade é maior. A gente percebe que quando eles não cuidam, ou assim, depois a gente vê, a gente tem uma tendência a ter problemas muito antes do que a gente deveria, né? Então... Assim como as próteses ortopédicas também, né? Tudo eu falo assim, a gente usa todos os dias, o tempo todo, né? Ou você está comendo, ou você está sorrindo, ou você está em função. Como assim que não vai desgastar? Graças a Deus que desgasta, né? Exato. Os dentes naturais também são desgastados. Sim, sim. Então tem uma vida útil e ela vai perdendo. A gente envelhece. Ponto. E é isso. Não tem lógica a gente colocar uma coisa que dure a vida toda, né? Eu não tenho como projetar todo esse... Então a gente faz e vai desgastando. Chega um momento que a gente precisa refazer. E é isso aí. Então, nada é para sempre, menos ainda as próteses dentárias. E a gente tem vários tipos de material também para prótese, né? Tem. Hoje a gente fala assim que o sonho ainda é a gente poder reabilitar um paciente com porcelanas sempre. A gente ainda tem um comportamento em boca disso, a questão periodontal do trabalho em porcelana. É muito diferente esse comportamento de um metal plástico, né, que é o acrílico, ou de uma resina mais comum. Então, são comportamentos diferentes. Mas, assim, entre o sonho e a realidade do todo dia dentro de uma clínica, eu queria muito que todos os meus pacientes que fossem, né, edêntulos, tenham a oportunidade de usar uma protocolo cerâmica, por N motivos. Mas essa não é a realidade financeira ainda desse paciente. E às vezes durante essa transição, talvez não seja o mais indicado para ele. Então a gente sempre tem muitos materiais à disposição. A tecnologia hoje ajuda muito nessa projeção do como vai ser, como vai ficar. Eu consigo dizer como vai ser a Tuane antes de eu fazer qualquer preparo em você. Eu consigo te mostrar como a gente vai ficar. Então a tecnologia trouxe muita coisa bacana. Essa escolha do material, ela normalmente é dada assim, no nosso planejamento junto com o paciente. Né? O quanto que ele quer gastar, porque a diferença maior normalmente é a parte financeira. Então, assim, essa que vai ser a decisão. Mas então, Ellen, se eu não fizer porcelana, vou ficar banguela. Não é essa a realidade. Então, quer dizer assim, se eu não puder comprar um carrão, eu vou andar de ônibus a vida toda? Não, a gente tem opções mais em conta que vão resolver o teu problema. A diferença, basicamente, tá nisso. São materiais diferentes, com comportamentos diferentes, por isso tem valores diferentes também. E vai resolver os seus problemas por algum tempo. Então, precisa se programar para depois. Então, mas depois eu tenho que trocar por porcelana. Não necessariamente. A gente pode manter um time que está ganhando, muitas vezes a gente segue. Mas a gente tem... E quem tem a oportunidade de ganhar, de fazer um tratamento com porcelana, cerâmicas, tudo fica bonito. Isso é ponto. Toda prótese que ela é instalada, ela é uma prótese bonita. Mas a cerâmica, de uma forma geral, ela tem o coração palpita um pouquinho mais, porque o trabalho da cerâmica ele é um pouquinho diferente. Então, é isso, assim. Que material vai ser? Depende. Depende do teu momento, do momento cirúrgico. É provisório, é definitivo. Quanto a gente está podendo gastar com isso. Então, material, hoje a gente tem, graças a Deus, muitas opções. Legal. Essa prótese é o mesmo caso, daquele caso fora da boca? É o mesmo caso fora da boca. Aqui tem os encaixezinhos, né, onde a gente encaixou, e aqui ela tá colocada. E às vezes eu falo isso, assim, você não pode comprar sua Ferrari de cara, mas às vezes um carro mais popular, com alguns acessórios, vai ficar legal. Então, hoje o mercado de dentes, propriamente dito, tá bastante vasto, e a gente tem dentes ainda plásticos, que imitam muitos dentes naturais. Então, não é porque ela é uma prótese, não é tão cara, mas a cerâmica tem uma outra aplicação, não é porque ela é mais barata, digamos assim, que ela vai ficar feia. Não, tudo fica bonito. Então, é basicamente isso, assim, instala e faz, né? Faz, planeja e instala. Depois que você as suas prioridades vão mudar e talvez seja um sonho um pouco diferente. Então, são momentos diferentes e que valem muito a pena. Tá? Então, são trabalhos que ficam sempre bonitos. E esse caso, ele é um caso de cerâmica ou de Não, plástico? assim, eu queria ter todos os meus pacientes com porcelana. Mas a grande parte ainda,
por questões financeiras a gente faz. Essa é uma metaloplástica, ela tem uma barra metálica embaixo, ela é construída com acrílico e dentes, e aí a gente tem dentes mais, dentes menos, dentes que parecem mais, cores diferentes. Então, esse planejamento do reabilitar é bastante em conjunto, assim, com as vontades do paciente, a parte técnica, dizendo, o laboratório também acaba sempre trazendo muita informação do o que temos, o que temos, o que construiremos. E, via de regra, são trabalhos muito bonitos, assim. Sim, exatamente. Quem reconstrói a parte técnica dos protocolos é um trabalho muito bonito, porque ele precisa copiar aquilo que tem em boca, precisa ler o rosto desse paciente, saber o que ele está querendo. Eles trabalham com modelos de gesso, então o modelo não fala, né? O modelo não tem lábio. Então, a gente casa muito as informações de clínica com as informações técnicas que a gente precisa, e tudo isso precisa conversar com esse paciente. Então, um técnico hoje, e posso falar que os meus são muito bons, Sim. porque você instala e muitas vezes você fica assim, nossa, ficou fantástico, ficou lindo. Então, tecnicamente hoje está muito legal nesse ponto. Muito melhor porque você vai lembrar também, talvez os teus avós passaram por isso. Teve uma época, e eu era de uma cidade mais interior, então talvez a informação demorasse muito mais a chegar lá. A gente tinha... o que a gente fala muito hoje quando o paciente chega no consultório e fala assim, eu não quero aquele sorriso de dentadura, que era o que a gente enxergava. Eram dentes assim quadrados, meio amarelados, meio desgastados, uma gengiva cor-de-rosa horrorosa, chapada, sem detalhe algum, né? Aqueles dentes montados tipo teclinha de piano, assim, né? Monta o que dá, faz o que deu. E eles nem iam moldar, né? Se encaixava essa vai deu testando. certo. Então eu chegava com uma malinha, né? Era muito precário, era uma odontologia muito pequena em vista do que a gente tem hoje. Então era quase as dentadurinhas da Fini. Hoje ainda bem. Então hoje eu falo assim, primeiro que ninguém precisa saber que você usa. Para todos os pacientes que vão passar por uma reabilitação, eu falo assim, o mais legal é alguém que não te conhecia antes, assim, eu não tinha tanta intimidade com você, chegar e falar assim, Tuane, você tá mais bonita. Mas eu não sei dizer o que você fez, né? Assim, teu sorriso tá legal, mas você mudou alguma coisa? É porque tá natural. Exato. Se a pessoa chegar e falar para você assim, ai, linda sua dentadura, poxa, tá muito evidente, né? Então vamos partir. O que é natural, o que fica bonito, o que faz parte de você é o que tá ok. Então hoje a gente tem tecnologia para isso, para projetar as coisas bacanas e naturais. Então o material hoje ele é uma diferença nisso. Quem vai, quem fica, quanto custa, como dá, quanto dura, é uma decisão do paciente também. Então, mas essa é uma prótese metaloplástica. Sim, nossa, e tá muito linda. Muito bonita. Né? Por isso que eu perguntei. São muito bonitas. que né, a doutora comentou ali que tem vários, né? Que claro que a porcelana tem uma durabilidade, né? Maior, porque são materiais que se comportam de uma forma diferente. Mas tá lindo, tá muito natural, principalmente o aspecto da gengiva, né? Igual você comentou. Que antes, né, a gengiva rosa, sem aspecto nenhum. Chapadona, Aqui tem aquele aspecto casca de laranja, né? Que nós falamos, com aspecto de naturalidade. Porque quando esse paciente sorri, ele vai mostrar, né? Então, tem que copiar a gengiva dele. Então, esse trabalho de copiar é uma técnica muito difícil para quem, né? Eu falo assim, nossa, a gente só entende a dificuldade quando a gente precisa sentar em boca de um paciente. E às vezes você precisa copiar, fazer uma restauração de um incisivo único, às vezes, por uma fratura. E aí ali você valoriza, né? Realmente, porque é uma dificuldade muito grande. Cores, translucidez, formatos, texturas, da onde que a gente tira as ideias, né? Então eu falo assim, quando a gente vai reconstruir um paciente do zero, nem sempre a gente tem imagens dele de antes, ou normalmente as próteses que estão em boca não são próteses que estão legais, assim, no sentido de dimensão, de formato, o próprio sorriso às vezes já está desgastado. Então, quando a gente vai reconstruir do zero, não sou eu que chego lá e falo assim, olha, esse paciente aqui eu quero assim, assim. Não, ele tem uma série de detalhes dele, da questão da personalidade, da questão dos sonhos também, questões faciais, de comportamento, a própria questão oral que determina o formato de dentes, né? Então,
A cor, a mesma coisa, né? Quão branco a gente vai deixar esse sorriso? Sim. Então, dentes não são naturalmente brancos, né? A posição do dente também, isso. né? Como é que isso vai ficar nesse lábio? Se a gente não vai ficar bicudo, se a gente não vai ficar chapado, né? Falando pra dentro. Então, tudo precisa ser pensado e projetado. A gente faz uma maquete disso tudo antes e a gente prova em boca. Até pra gente mostrar ao paciente que fala, olha, e aí? É isso? Estamos falando a mesma língua? Gostamos, a nossa cor bateu. Que às vezes é isso, a gente, no modelo tá lindo, né? No modelo todo mundo fica bonito. Colocou em boca, não. Tem um desajuste, às vezes precisa melhorar ao redor. Essa cor não rolou, esse formato não ficou bacana. Então, é uma construção bem complexa. E, tecnicamente, fazer isso é uma habilidade, assim, monstruosa. Sim. Então, a gente tende a querer dizer assim, né? É tranquilo, né? Mas por trás desse tranquilo existe um trabalho gigantesco de dentista, técnico, laboratório, função. Então, é uma questão bem complicada. Mas sai. Mas sai. E até a característica dos dentes, né? O paciente pode escolher a cor, a posição. E do homem é diferente da mulher também, né? Sim, porque homens são homens, mulheres são mulheres, né? A gente tem coisas, delicadezas que o sorriso feminino tem. Tem algumas imposições que o sorriso masculino traz. Algumas questões de cor, de formato, de inclinações, que o modelo masculino é um pouquinho diferente. E que é isso, assim... que informação que eu quero passar a partir daquele sorriso também, porque a gente tem alguns formatos que a gente traz mais masculinidade ou que a gente traz mais delicadeza, né? Então, eu falo assim, e que... Como que esse meu paciente é? Porque eu falo, tem mulheres que são muito femininas, muito delicadas, eu tenho mulheres que, né, têm um outro comportamento, que têm um outro estilo de vida. Como que isso vai acontecer? E os meninos, normalmente, né, mostram menos os dentes, né? As mulheres sorriem mais. E os meninos mostram menos e tem outras características. Se você colocar um dente muito feminino, muito arredondado num homem, ele vai ficar mais afeminado. Mesma coisa numa mulher, né? Às vezes você pesa, assim, e a gente percebe isso quando muda, né? Então, homens e mulheres têm vidas muito diferentes, odontologicamente falando, porque tem projeções diferentes, né? A harmonização também tem isso, né? Tem coisas que você não pode trazer para a mulher e vice-versa, mas funciona assim. Até porque quando a gente fala, né, pensando em dente aqui, né, a gente pensa na posição do dente, mas também a estrutura óssea da mulher é diferente do homem, né? São arcos maiores, normalmente, mais quadrados. A mulher é maxila um pouquinho mais atrésica, um pouquinho mais fechada. Mais delicada. Né? Posição de lábio, né? A gente, quando a gente mexe com prótese ou com alguns alinhamentos de reconstrução mesmo, a gente perde suporte labial. Então, uma das coisas mais bonitas quando a gente refaz os lábios é cuidar para justamente o homem não ficar muito bocudo, né? Porque os lábios dos homens são um pouquinho diferentes. E as mulheres normalmente gostam, né? Ficou bonito, passar um batom já tem outra definição. Então, são estruturas muito diferentes, né? Elas até falam, né? Vai melhorar aqui meu bigodinho. Melhora, Eu falo assim, a gente faz a prótese e ganha a harmonização meio de brinde, né? Porque a gente preenche, ou o inverso também, né? Às vezes fica muito preenchido, fica com aquele ar meio... Tá muito projetadinho. E isso não fica bacana, fica com ar estufado. Então, quem vai levar aonde? E às vezes os homens que nem tinham isso tudo, né? Porque às vezes o homem... nem quero. Não, essas frescuras, né? Às vezes os homens têm esse perrengue aí. E às vezes quando eles se olham, assim, nossa, né? Tem uma vaidadezinha guardada aí. Então, é bem, bem bacana como muda tudo. Ter dentes, ter o sorriso e não ter, né? Como a gente começou, né? O sorriso é fundamental. O sorriso é fundamental, faz parte, né? Eu falo que quem não sorri, ou às vezes, quando a gente olha as fotos, hoje a rede social tá muito mais fácil, né? A gente acaba conhecendo as pessoas por lá. Quando você começa a olhar que uma pessoa não sorri para as fotos, alguma coisa normalmente tem, assim, né? Às vezes é o calcanhar da vida dela, assim, eu não sorrio porque... eu caí uma vez quando criança, eu tenho dente que é escurecido, eu não gosto dos meus dentes. Então, e é muito nítido quando a gente faz uma reabilitação assim. E a maior parte dos meus pacientes eu tenho esse contato um pouco maior. E às vezes eu falo assim, tirando foto sorrindo, né? Bonita. Claro, quem se sente bem, que se sente feliz, sorri.
E é isso, né? Então, e a gente mostra pro mundo normalmente, né? Sim. Sorri e mostra. Quando a gente tem vergonha é porque alguma coisa não tá certa. E aqui agora eu vou trazer uns casinhos, né? Que a doutora Ellen trouxe pra Tem nós. uns bem bonitos. De mulheres empoderadas, né? Empoderadas Tem deusas. uns mulherões. Eu tenho a alegria de ter umas pacientes muito fodásticas, assim, no sentido de mulheres, assim, com M bem grandão. Porque cada uma tem a sua história, por N motivos, né? E a gente não é juiz dentro de um consultório, então eu não tô lá para julgar os teus motivos, a tua história de vida. A gente tá ali para reconstruir o que foi perdido. Sim. E eu tenho a alegria de ter pacientes que são muito bacanas nesse sentido, assim, de confiarem muito no nosso trabalho e de a gente conseguir ter essa intimidade de às vezes falar assim, ai, ficou legal. Não, Ellen, eu não gostei daqui, eu quero um pouquinho diferente. E a gente ter essa conversa de poder ajustar. Então, o resultado final, ele faz muito parte disso, dessa confiança das duas partes, de entender que vai dar certo e que existe um processo que na parte protética às vezes a gente fica mais feio para depois ficar mais bonito, né? Porque é um processo e que se ver no final sempre vale a pena. São muitas histórias que deram certo, que são legais e a gente faz, normalmente a cada tempo a gente faz algumas fotos mais produzidas, assim. E eu tenho a alegria de ter elas juntas, assim, e sempre é uma festa em vários sentidos, mas é para mostrar que nós todo dia são dentes, né? Meu todo dia são dentes, né? A gente senta com a bunda no mocho para recuperar dentes, sorrisos. E às vezes a gente tá tão preocupado em bordas gengivais, pontos oclusais. Essa gengiva vai para cá, enxerta daqui, tira osso de lá, cirurgia. Tudo aquilo a gente tá tão dentro da boca que muitas vezes a gente passa assim, tecnicamente a gente esquece que existe um paciente ali atrás. Exato. Né? Tem uma história, Tem né? uma história. E quando a gente mostra só os dentes, são só dentes, né? Então, assim, dentes bonitos a gente tem num catálogo, tem numa coisa de dentes, mas sorrisos de verdade, pessoas de verdade, com olhares de verdade, com histórias que passaram por aquilo, que transmitem isso. É isso que a gente mostra. Então, tenho a alegria de ter mulherões e homões também ao meu redor. Mas as mulheres é mais fácil nesse sentido de fotografia, porque elas são mais, assim, né, receptivas. Os homens normalmente são um pouco mais envergonhados. Mas essa é um baita de um mulherão. A gente se diverte muito porque ela tá sempre mais próxima. Então, eu vejo ela mais... E a gente tem uma comunicação muito boa. Então, são mulherões, são sorrisos novos, é um batom diferente... e a Lizzie, ela se maquia super bem, ela me dá dicas de maquiagem maravilhosas. Linda! Então, ela ficou maravilhosa, é uma outra pessoa. Eu falei, nossa, eu nem te conheço mais. Não te vejo mais sem ela. Eu falei, nem eu. Sim. Eu não me lembro mais como eu era. E, graças a Deus, a gente sofre de algumas amnésias, né? Isso é bom. Tem coisa que a gente tem que esquecer, só não lembrar o lado precisa, bom. É basicamente isso, tá? Sim, nossa, e lindo, lindo. E o dela foi o protocolo. Porque a gente tem muitas histórias e a questão periodontal ainda tem um peso muito grande nessas perdas dentárias. E assim, como que a gente se adapta a essas perdas, né? A gente sempre vai se ajustar. O organismo, o corpo humano, ele sempre se acomoda dentro daquilo que ele tem. Então, se a gente perde um dente, o outro vai descendo, a gente manobra, a minha mastigação rebola um pouco e vai. Mas chega um ponto que às vezes não dá, né? Não dá mais. E aí a Lizzie tem uma história muito legal porque ela sempre topou todas. Então, assim, tanto quando para falar para um paciente às vezes muito jovem, assim, olha, a gente precisa ser um pouco mais, não é agressivo, mas não adianta a gente ficar dando murro em ponto de faca. Às vezes é um pouco complicado, né? Porque a gente tem um apego nas coisas da gente. Então, e ela topou todas. E ela tinha uma dificuldade mastigatória muito grande, pela história que ela tinha, né? Foi sempre arrumando, ajustando, aquela coisa toda. Então, quando começou a mastigar e começou a se ver, e a gente pôde escolher esse sorriso, é isso que a gente encontra. Eu tenho alegria porque ela é minha vizinha ainda. Então, eu encontro ela pelos corredores, às vezes muximbo ela. Mas é isso, assim, são sorrisos de verdade, é um baita mulherão. Sim. Que se você encontrar, essa é a brincadeira, né? Quando a gente encontra o paciente, se você encontrar um deles na rua, você vai ficar assim, mas é assim mesmo? Você teve a alegria de nascer com um sorriso desse, né? Porque nem usou o aparelho, então é isso, são próteses que entram reconstruindo e para quem gosta de passar batom e fazer maquiagem,
É um presentão, né? Presentão. Ficou maravilhosa. Ficou muito bonita. E aqui a gente tem a imagem de mais uma deusa. Nossa, olha que gata. Isso é um ser fantástico, porque a Lu tem uma história também meio complicada. Ela teve uma doença periodontal bem severa e ela é super jovem. Sim. E aí essa foi uma digestão grande, assim, como que essa doença periodontal se comporta, quais são os riscos de a gente manter isso. Ela passou por dor, a questão estética. Ela é uma paciente que se cuida muito, assim, ela é muito vaidosa. Ela tem um cabelo que faz inveja na minha vida. Linda, porque linda. ela é linda. E aí, né, Deus deu para ela toda a boca do mundo, não deu para mim, deu para ela. E a pele maravilhosa. Sim, ela é um baita mulherão. E ela sorri muito, ela fala muito, ela tem uma expressividade muito grande. E aí passou por um processo que foi isso, assim, como tratar essa doença periodontal agressiva, como vai ser o nosso provisório, como é que vai ser o nosso final, como que nós vamos escolher cores. E a pele negra, ela tem uma diferença na estrutura de cores, né? Pra gente não ficar parecendo um Pletz. Então, assim, mas ela falou, Ellen, passei a minha vida toda brigando com isso, porque tinha dentes separados, queria clarear aquela coisa. Agora que eu posso escolher, eu quero o dente. Então, vamos lá, que temos o dente. Então, a Lu também sempre foi parceiraça, assim, no sentido de tratamento, assim, precisamos fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer lá, vai ser assim. Não, então vai que eu vou. E topou todas, e tá aí esse sorriso lindo. Sim. E a Lu tem um cuidado muito grande, no sentido de cuidado mesmo, assim, dela. Ela vem todo ano no consultório, a gente desmonta, limpa, faz. Então, ela entendeu mesmo essa necessidade dela e ela colhe os benefícios disso. Porque eu tenho a alegria também de ter ela nas minhas redes, porque a gente se conversa bastante, ela é uma pessoa muito simpática. E ela é muito vaidosa e ela tem um sorriso lindo. Sim. Então, assim, essa é a nova muito natural. É muito natural. Os dentes dela são dentes, a gente chama de importados, porque são de uma marca que vem de fora e que imitam muito dentes naturais. Então, se a gente pegar, às vezes, um protocolo em porcelana e essa estrutura de dentes, para quem não tem, às vezes, a habilidade técnica de diferenciar, são muito próximos. Então, tá aí. Viveremos bastante tempo com esse sorriso bonito. Sim, aqui tem até uma foto dela. Porque eu não ia perder a oportunidade de passar num beiço lindo desse, um batom vermelho, né? Sim. E ela também ficou linda, porque ela estava muito bem maquiada. E ela passa batom majestosamente, porque Deus deu toda essa boca aí pra ela. Sim. Então, eu não ia perder a oportunidade de mostrar um trabalho que ficou bem bonito, porque a gente tem, assim como homens e mulheres, os negros, os brancos, os asiáticos, cada um tem uma característica, né? Sim. Então, as gengivas dela foram todas caracterizadas como uma gengiva mais escura, porque eu não posso permitir que um paciente que é negro sorria com uma gengiva branquela como a minha, né? Então, tem que equilibrar isso, até pela questão de cores. E então a dela é muito personalizada. Todos os trabalhos são, mas quando a gente tem uma diferença assim que sai muito da curva da normalidade, da rotina, né? Então precisa ser respeitada. E o dela é isso. Se você vê a Lu por aí sorrindo, você vai ver que tudo casa, cor de pele, cor de gengiva, cor dos naturalidade da gengiva, para não perder esse lábio todo, né? A estrutura labial que ela tinha. Então foi dado tudo isso e ficou. É um dos trabalhos que eu gosto muito porque é uma paciente muito especial também, mas é um trabalho que ficou redondinho, porque ela foi muito colaborativa e o processo desse planejamento aconteceu como tinha que acontecer. Então, tá aí. Ficou maravilhoso. E topou todas também, né? Na hora da foto. Lu, vamos fazer um negócio aqui, vamos jogar um negócio pra lá, vamos puxar. Vamos. O que você quer que eu passe? Então, essa é a parte legal, né? Então, aí, ó. E como você comentou, a diferença, né? Isso, aqui aparece para pessoas que são... A gente sempre vai focar, óbvio, na minha cerejinha da Shein lá. E os dentes, né? É um baita de um bocão. Mas nessa foto, e especificamente eu pedi para a Lu, que fez as fotos, né? Que ela não removesse essa diferença, porque a gente enxerga a união aqui, ó, da protocolo lá. Apareceu o céu da boca. Isso é um problema? Não. Porque quem vai gargalhar assim... Ó, a gente ela não vai mostrar isso na rotina dela. A gente não vai... Talvez nem o marido chegue tão perto para ver ela assim. Então... Mas é uma foto que evidencia como que fica isso em boca. Bem fica natural, né? Isso, fica uma... Só na gengiva, só no Fica rebote. uma ferradura parafusada dentro de boca. Então, a partir do momento que eu tenho um céu de boca livre,
eu tenho um momento respiratório diferente, eu tenho uma sensibilidade diferente na alimentação, né? E quando eu tenho uma prótese que não se movimenta, a minha mastigação também fica diferente. Então, a gente não devolve 100% do que era, nunca vai devolver o que eram os dentes, mas o conforto de você mastigar e comer é fantástico, né? Então, são os benefícios que a gente tem. E eu falo assim, eu tô aqui para fazer muita coisa técnica também, mas para te dizer até onde a gente pode ir, qual é a noção do normal, o que não é normal, o porquê que às vezes eu não posso aceitar a sua vontade, né? Eu quero dentes brancos. Fala, a gente pode querer, né? Tudo a gente pode querer, mas esse não é o normal, não é o natural. Muito, então, né, da linha da naturalidade. Então, assim, e o laboratório tendo que entender o que esse meu paciente falou, o que eu tô querendo falar. Hoje a gente tem uma tecnologia muito boa em relação a isso. Como que vai ser projetado esses dentes? A gente consegue imaginar esse paciente já, projetar isso de forma virtual e às vezes até impressa, né? Pondo em boca. Como que ele vai ficar, para ele ter uma dimensão de que língua nós estamos falando. Sim. Então, lá eles também têm que ter essa sensibilidade de entender que eu quero que esse dente fique mais para lá ou mais para cá, que ele está muito comprido ou que ele está muito curto. A gente fotografa muito, né? Então, às vezes, quando eu tô com o meu celular, a gente vai passando assim, mas só tem dente nesse celular? Sim, só tem dente. Uma parte é os filhos, uma parte são os dentes. São os dentes. E é basicamente isso. Então, assim, como que a gente conversa? Quando que a gente prova? A gente só finaliza um caso assim, quando o paciente olha e fala, nossa, Ellen, era isso aí que eu tava esperando. Então, bora finalizar. Então, a prótese, ela é muito legal, né? Ela deixa a gente com os fiozinhos brancos de vez em quando, porque ela é um trabalho muito grande. Mas a gente instalar uma prótese assim num paciente e ver isso depois é uma coisa que você senta no monstro de novo e fala, deu certo, nasci pra isso, vamos lá. E assim, tem dias também que a gente fala, poxa, Deus, me tira dessa, né? Qual vai ser? E a vida de mocho é isso, né? Dias mais, dias menos, como resolver problemas. Às vezes o paciente também tá num dia que não é só fé, né? E glórias, às vezes ele também tá num dia ruim. Então, a odontologia é isso, né? Trazer sorrisos, mexer com pacientes, discutir casos, é isso, né? Perfeito. Maravilhoso. Eu acho que ficou bem claro, assim, pra gente essa diferença, né? Do que é prótese sobre implante, o que é uma prótese total. O que é prótese em si, né? Porque quando a gente fala prótese, é algo muito amplo. Eu não quero uma dentadura. Eu falei, calma, né? Facetas também são próteses, né? Fazem parte do universo da prótese. Então, nem tudo é dentadura, né? Ai, mas às vezes eu tenho vontade de tirar todos os meus dentes e colocar uma dentadura. Eu falei, não faz, meu filho. Porque, né? Se tá falhando às vezes aquilo que Deus colocou, quem dirá o que a gente vai colocar. Então, enquanto a gente puder manter dentes naturais, manteremos. Mas quando não tiver outra opção, temos conhecimento e tecnologia para isso, né? Graças a Deus. Verdade. Muito obrigada, doutora Ellen. Imagina, foi um prazer, sempre. Digo mesmo, foi incrível ter você aqui conosco, né? Já estamos sempre presentes no nosso dia a dia, trabalhando em conjunto, mas foi muito bacana trazer você aqui, bater esse papo conosco e apresentar um pouquinho o lindo mundo das próteses. A prótese é um caminho sem volta, assim. Ela exige muito da gente como profissional, né? É sempre uma adrenalina, né? Por mais convencional que seja, mas ela, assim como eu acho que a odontologia de uma forma geral, né? É igual quando a gente opera pacientes, às vezes a gente finaliza uma cirurgia e fala, nossa, ficou showzão, né? Sim. Ai, ficou bonito, vamos tirar essa sutura. E fala, nossa, olha que legal, foi lá onde a gente queria. Então, eu acho que a odontologia é isso, né? A gente colocar lá e entender que a gente está tratando um paciente. Exato. Né? Que por mais que eu esteja visando muito a parte técnica, eu ainda tenho uma vida ali nas mãos que eu preciso cuidar. Então, esse é o nosso universo. E a gente já passou por várias histórias juntos, né? De vários pacientes, de pacientes que infelizmente sofreram acidentes automobilísticos e, né, perderam todos os elementos dentários. E a gente trazer esse sorriso de volta. É uma outra vida, Os pacientes acidentados têm um peso emocional sempre muito grande, né? Eu sou muito coração mole. Eu também. Então, né? Então, assim, eu sempre me compadeço muito da história desse paciente. Sim. Então, assim, quem passa por um acidente nunca é bom, né? Por isso que é um acidente. Mas eu imagino, assim, que além de todo o trauma do acidente, você ainda voltar
e ver que muitos deles perderam, né? Alguns já não tinham, mas alguns tinham todos os dentes e aconteceu. Então, assim, como é que a gente vai recuperar isso fazendo de conta que nada aconteceu, né? Como é que a gente vai reabilitar essa vida de novo? Sim. Então, eu falo assim, tem que ter uma sensibilidade muito grande, eu acho, a conversar com esse paciente, entender o que a gente precisa entregar, porque alguns ficam com algumas deformações que complicam um pouco a nossa questão protética, mas é isso que eu falo, hoje não tem solução que a gente não tenha. Às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, às vezes a gente precisa rebolar, pensar em meios um pouco diferentes daquele tradicional. E muitas vezes a parte técnica, assim, os meninos lá no laboratório falam assim, eu tô com um paciente assim, 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 e eu não tô conseguindo moldar, ou, né, pelo amor de Deus, alguém me dá uma ideia, uma luz, e fala, e se nós fizesse assim? Mas tem uma técnica que a gente faz, então, tudo por aquele paciente, e que muitas vezes dá certo, e dentro das limitações, às vezes que a gente tem essa realidade nova, né? Voltei de um acidente, ganhei um sorriso novo, e ufa, deu tudo certo. Tô aqui de novo. Esse caso clínico até foi bem emocionante, né? Que a paciente, desde que tinha sofrido acidente, não se olhava no espelho mais. Nunca mais tinha se olhado no espelho. Foi bem complicado. Eu acho que a gente é um pouco psicólogo também nessa hora, né? E aí, durante a confecção da parte protética, né? Ela já tinha passado por alguns enxertos e tudo mais. Durante essa parte da questão protética, eu perguntei para ela assim, eu falei, tem fotos suas de antes do acidente? Ela falou, tenho, não tenho muitas, mas eu tenho. Porque ela já é uma senhora, assim, né? Então já não fotografava muito. E aí, quando ela me mandou, eu falei, nossa, mas eu olhando ela em consultório, olhando as fotos, eu acho que ela estava imaginando, porque ela acabou, né, batendo o rosto, ela estava imaginando um monstro, né? E na verdade, depois de todas as correções e tal, com os dentes em boca, foi muito legal, porque o marido dela realmente é muito parceiro nesse sentido, né? Ele foi assim um guerreirão junto com ela. E a hora que a gente fez a prova dos dentes, que ele olhou para ela, eu falei, sorria, né? Agora estamos aqui, vencemos de novo, a gente ganhou uma vida nova, uma possibilidade nova. Agora vamos sorrir porque eu preciso ver sorrindo e tal. Então, que foi muito legal. Eu falei, às vezes a gente deveria poder filmar algumas coisas em consultório, não pela glória que talvez isso mostre numa rede. Mas assim, a hora que eles se olharam, que ela sorriu e que ele falou, nossa, fazia muito tempo que eu não te via assim, eu quase desabei, né? Então, assim, porque eu sou muito chorona, coração mole, mas assim, poxa, ela teve um acidente muito feio, como mulher, eu imagino a dificuldade que foi a vida dela, a questão de reabilitar, colocar dentes, se ver de novo, e aí a gente fala assim, como é que eu vou construir um sorriso para uma mulher sem mostrar para ela? Então, assim, a senhora confia muito no seu marido? Confio. E aí, quando eles se olharam, que ele falou assim, você tá muito bonita assim, eu falei assim, pronto, para o mundo aí, tá tudo certo. Então, essa é a odontologia que a gente faz todos os dias. E quando ele teve essa visão dela, ela aceitou de se olhar de novo. Isso, aí a gente falou assim, olha, hoje tudo bem, né, é um impacto diferente, mas vamos trabalhar isso. Eu falei para ela assim, olha, eu vi as suas fotos de antes, eu lhe vejo agora, tem o seu esposo aqui também, que é uma boa testemunha do seu antes e depois, e eu acho que na sua concepção tá assim o homem da máscara de ferro, né? E na verdade não tá, foi trabalhado algumas coisas, ainda tem algumas coisas que vão melhorar. E ela falou, eu vou trabalhar isso, né? Então assim, e quando ela se viu, eu acho que realmente fez assim, poxa, sofri tanto à toa, né? E é isso, assim, porque óbvio, qualquer pessoa sem dentes vai ter um aspecto muito diferente. Depois de um trauma como esse, mais ainda. Então eu falo assim, a gente se imagina como mulher também nessa hora, né? Uma cicatriz enorme, um trauma gigantesco. Então, como que a gente muda a vida dessa pessoa, né? Então, a gente vai assim, a gente amolece junto e nessa hora vai. Então, é bem legal. Essa parte de pacientes mais acidentados, tive um contato maior quando a gente começou a trabalhar junto, porque você acaba, né, recebendo eles e reconstruindo esse povo todo, e chega uma hora que a gente precisa reabilitar. Sim. Então, a prótese normal, ela já nem sempre é tão simples. E a prótese de pacientes acidentados, às vezes ela é um pouquinho mais complicada, mas ela tem louros tão bonitos quanto a convencional. Então, e aí com uma história às vezes um pouco mais pesada, né? Porque às vezes é isso. Quando a gente pede, eu tive um paciente que teve afundamento e tal, de um acidente de trabalho,
E aí, quando a gente colocou a prótese total nele, para ele ver os dentes, né? Eu falei, e aí? O que a senhora achou, né? Tá bonito. Ele parou e falou para mim assim, doutora, eu não tinha nem que estar aqui. Eu morri. Eu fiquei, não sei quantas horas, ele acabou ficando em parada e tal. Então, eu não tinha nem que estar aqui. Então, qualquer coisa que a senhora fizer, vai ser ótimo. Porque eu nem imaginava que eu ia estar viva, eu nem sabia que eu ia sair do hospital. Então, assim, eu ter a oportunidade de comer de novo, tá ótimo, tá lindo. Eu tô me sentindo um gato. Então, assim, são esses pequenos valores, né? Às vezes a gente tem um paciente que fica olhando detalhes tão pequenos que às vezes nem a gente conseguiu observar. E às vezes você tem alguém que fala assim, nossa, eu sou tão grato pela vida que eu recebi de novo, que, né, só aquilo já é tão, assim, legal. Eu falo, nossa, naquele dia eu parei e falei, o que eu tava reclamando mesmo? Ah, nem tava reclamando mais, né? Nem tava reclamando mais. Isso é tão pequeno em vista do que eu tava. Então tem uma carga emocional muito grande trabalhar com pacientes acidentados ou que passaram por uma ressecção de tratamentos, né, mais complicados. Então, todo mundo tem uma história. Mas essas histórias sempre doem um pouquinho mais, né? Sim, com certeza. E aí a gente, né, chora um pouquinho, agradece um pouquinho, Só segue o baile. mais o olho verde dela. Tá cheio de lágrimas, tá com esse olhar. Não, é que eu sou muito chorona por natureza. Eu falo, eu não preciso muito pra chorar. E eu falo assim, às vezes se a gente se colocar no lugar do outro, a odontologia tem isso, né? Se a gente se colocasse sempre no lugar do outro, será que a gente faria anestésicos menos doloridos? Será que a gente cuidaria um pouquinho mais desse paciente quando ele senta na cadeira? Eu acho que é isso. Está faltando, às vezes, um pouquinho de humanidade. Às vezes, a gente escuta muitas histórias em consultório de coisas que... Eu falo assim, eu penso que seja inadmissível, né? Um dentista, às vezes, machucar um lábio do paciente fazendo um procedimento que, às vezes, era uma limpeza, uma restauração. Eu falo, como assim? Então, falta um pouquinho dessa humanidade, assim, de escutar o paciente. Eu acho que é isso que faz muita diferença, às vezes, né? Porque a gente fica... A nossa consulta dura normalmente 1h30, 2 horas, porque a gente precisa conversar com esse paciente, entender as vontades dele. Então, eu acho que é quase isso, né? Sim. Não precisa muito, a gente acolhe ele, põe no colo e fala, calma, vai dar tudo certo. Exatamente. Calma, vai dar tudo certo. Exatamente. E agora uma grávida e uma canceriana juntos lascou, né? É só Puxa o emoção. lenço e vamos. É só emoção. Obrigada, Ellen. Foi um prazer ter foi você uma aqui alegria. com a gente, viu? Sempre. E vamos ter mais bate-papo com a doutora. Tem muito pano pra manga, né? Tem muita coisa, o universo protético e cirúrgico, ele é bastante grande, tem muita coisa na moda pra conversar, então daqui a pouco a gente volta com outros assuntos. Sim, um assunto que tá bem alta, que é a faceta, se é moda, se é necessário. Eu quero, eu preciso, eu posso, eu vou mostrar, né? Isso é quase como um diamante para uma mulher, né? Então, assim, é bonito, não é? Até onde a gente vai, quem que define o quê? É uma conversa bem grande também. Sim. E bem bonita também. Verdade. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer.